Prof, já saiu a correção e a nota dos que a gente já mandou? Eu acho que 3 primeiros relatórios, fora as atividades os exercícios que tem nota automática, né? Mas nos 3, eu acho que os 3 primeiros eu corrigi. E na própria atividade. Você não achou nenhum? Tá bom. Eu tinha visto as primeiras notas, mas eu não cheguei a ver se já saiu. Não terminei as outras correções ainda. Pretendo que essa semana, porque tá acabando as aulas, eu consiga fazer tudo isso. Tá. Beleza, prof. Bom, então, acho que a gente pode começar aqui essa aula sobre características multifatoriais. E eu vou dar uma revisadinha, assim, sobre, né, o tipo de característica, o tipo de herança. Então, qualquer coisa que eu esteja falando ou que eu queria que vocês falassem, assim, sabe? Se vocês já viram, se vocês nunca viram, querem que eu explique mais, alguma coisa que ficou confuso, porque tem vários temas, né, que são relacionados aqui que pode ser que vocês já tenham visto em outras disciplinas algumas coisas e outros temas que não. Então, eu acredito que as características multifatoriais vocês já viram na genética, né? Mesmo quem não fez a quantitativa deve ter visto um pouquinho na genética, na segunda genética, não, a segunda é molecular, né? Na genética 1, no caso. Lembra? Não. Não? Tá. Bom, então eu vou começar do comecinho. As características multifatoriais, na verdade, elas são aquela parte que a gente estuda de genética quantitativa, né? Essas características também podem ser chamadas de complexas, porque, na verdade, elas são determinadas não só geneticamente, mas elas têm fatores genéticos, que seria mais de um fator, então não é uma única mutação, um único gene, uma única região do genoma, são geralmente várias, né? E ainda tem fatores ambientais que também influenciam nessa característica, né? Então, são características que geralmente têm uma variação contínua na população, que é quantitativa, né? Que é tipo estatura, que é tipo doenças complexas, tipo diabetes multifatorial, né? E coisas que geralmente são também comuns na população e características comuns, né? Que variam e têm uma medida. Então, esse tipo de característica que a gente pode dizer, né? Que tem um padrão de herança complexo. Esse padrão de herança complexo, também a gente pode dizer, ele é não mendeliano, porque não se comporta igual às leis de Mendel, né, que são de características monogênicas, né, então aquelas segregações em famílias, né, e a gente poder predizer qual o número de descendentes com cada fenótipo, mas se vocês lembrarem lá das ervilhas de Mendel, tem as características definidas já, né, então você tem, por exemplo, a ervilha verde ou amarela, e não é que você vai medir o tanto de pigmento que tem ali na ervilha, por exemplo, e pode ter qualquer tonalidade, né? Então, são características que não têm o mesmo tipo de estudo, né? Então, é uma outra área da genética que a gente está falando, de genética quantitativa. Geralmente, na quantitativa, a gente fala muito de plantas e animais, né? Porque são muitas das características que são importantes comercialmente, economicamente, de produção, elas são características quantitativas. Em plantas e animais, é possível fazer vários tipos de experimentos, de cruzamentos, né? Onde você controla, você faz clones, você controla o ambiente, você altera as coisas, então você pode fazer comparações diretas. Mas nas características complexas humanas, a gente tem outros modos de estudo, né? Então, como a variação é contínua na população, né? Não tem só 1, 2, 3 fenótipos, né? Mas cada indivíduo tem a sua medida, então a gente geralmente coloca isso num gráfico, e onde a gente colocaria, por exemplo, aqui poderia ser, qualquer uma dessas características poderia ser a própria estatura, por exemplo, né? E a gente tem uma distribuição, uma curva normal de distribuição na população. Então, a gente trabalha com essas características, mas também com as médias, média, mediana, desvio padrão, né?
que são as análises básicas para a gente descrever uma população para uma característica que é de variação contínua, né? Então, a gente poderia observar, né, que a maior parte dos indivíduos de uma população, eles estão distribuídos em redor da média da característica, né? Então, segue uma curva normal, e poucos indivíduos, né, alguns indivíduos estão nos extremos, tanto num extremo quanto no outro, né, na distribuição dessa característica. Então, a nossa abordagem populacional para essas características não é mendeliana, né, porque a herança delas também não segue esse padrão mendeliano. Então, aqui para a gente ver como o exemplo da estatura, né, que eu estava falando, então o que a gente pode ver na população seria essa curva desse último gráfico aqui, né? Se a gente utilizar essa medida em centímetros, por exemplo, medir cada indivíduo e tal, então a gente vai ter todas as opções, né, desde a estatura adulta, assim, do menor até o mais alto, né? Só que a gente também pode pegar essas características quantitativas e categorizá-las, né? Estatisticamente, né, isso pode ser feito para você poder fazer outros tipos de análise com essas características. Então, da mesma forma como eu posso medir a estatura dos indivíduos e utilizar esses parâmetros estatísticos para fazer essa análise genética desse fenótipo, né, eu posso também categorizar eles em classes. Então, aqui está um exemplo, por exemplo, né, dessa curva, que se a gente colocasse aqui as categorias, né, por exemplo, 1,70 m, entre 1,70 e 1,71, né, entre 1,71 e 1,72. Então, a gente vai agrupando os indivíduos em categorias e a gente pode chegar a ter o número de categorias que a gente quiser agrupar. Então, aqui, por exemplo, a gente já está agrupando, por exemplo, 1,61 até 1,65, 1,66 até 1,70. Eu poderia também agrupar indivíduos de estatura média, de estatura menor, de estatura maior. Poderia colocar 3 categorias, né? Mas eu estou forçando um dado que é contínuo, né? Então, eu perco um pouco de informação quando eu faço isso, né? Mas eu também posso categorizar. Então, nem sempre as características aparecem para a gente já da forma contínua. Às vezes a gente utiliza essas categorias, né? Mas por trás disso a variação é contínua. E então a gente tem essa diferenciação, né, das doenças monogênicas para as doenças genéticas. Isso também vale para todas as características, mas quando a gente está falando de doenças, fica muito claro esse modelo do limiar que a gente coloca, né? Então, na verdade, o que acontece? A distribuição da característica é contínua, mas a gente determina um valor limiar onde, a partir daquele certo fenótipo, esse extremo dessa distribuição aqui, por exemplo, poderia ser considerado uma doença, né? Então, os indivíduos que estão nesse extremo da distribuição, passando desse limiar, teriam a doença. Então, muitas vezes a gente pode dizer a pessoa tem a doença ou não tem a doença. Daí parece que é uma coisa simples, categorias, né? Mas, na verdade, por exemplo, pode ser uma distribuição contínua. Se a gente vai falando, por exemplo, de diabetes, a gente pode estar falando da glicemia dos indivíduos. Então, de todos os valores, eu digo, o que ultrapassar esse limiar aqui de 100, de 110, de 120, né, o que for, vai passar a ser o indivíduo que tem diabetes. Então, né, por exemplo, então a gente usa muito esse modelo do limiar especificamente para doenças. No caso, né, como que a gente interpreta também essa distribuição e por que tem tantos fenótipos assim, né? A gente vê que nas doenças monogênicas, né, o padrão mendeliano, ele se aplica porque tem sempre, assim, geralmente são coisas raras, né? Não são doenças comuns na população, então pode pensar quase todas as doenças que são bem prevalentes, assim, não são simples, não são monogênicas. E no caso das monogênicas, tem um alelo que ele é o único que, né, uma mutação num certo gene que causa aquela doença. Então, ou é só ele, ou é praticamente só ele. Então, a gente diz que esse alelo causador da doença, ele tem um grande efeito, porque ele sozinho causa aquele fenótipo, né? Ou praticamente ele sozinho.
E alta penetrância, né? Porque nessas doenças monogênicas, geralmente o que a pessoa tem o alelo vai ter a doença, né? Então, basta ter o alelo para ter aquela doença, né? Ou basta ter aquele genótipo recessivo para ter a doença. Já na doença complexa, o modelo é totalmente diferente, por isso que o padrão é tão diferente, né? Então, na verdade, nenhum alelo que a gente possa imaginar que esteja causando aquela doença, ele sozinho é suficiente para causar a doença. Senão ela seria uma doença monogênica, né? E então o que acontece é que a gente tem um grande número de alelos que em conjunto, né, vão somando as suas ações e a partir, né, passando de um certo ponto ali, podem caracterizar uma doença. Então, essas doenças, elas podem ser super comuns na população, mas não que os indivíduos tenham os mesmos alelos de predisposição para aquelas doenças, né? Então, a gente já não diz mais alelos que causam a doença, mas alelos de predisposição à doença. Porque aqui eles podem ter conjuntos diferentes de alelos, então tem centenas, às vezes, dezenas, milhares, às vezes, de alelos de genes diferentes que podem contribuir cada um pouquinho para aumentar a chance dos indivíduos, né, terem a doença, aumentando a suscetibilidade de ter a doença. E em conjunto, né, esses alelos, mais alguns fatores ambientais, podem levar o indivíduo a desenvolver a doença, por exemplo, com um conjunto de alelos e fatores ambientais totalmente diferente de um outro indivíduo que tem a mesma doença. Então, nesse caso, nenhum alelo é suficiente e também nenhum alelo é necessário para a doença, né? Então, geralmente, assim, você não tem nenhum alelo que precisa, só se tiver aquele alelo que vai ter aquela doença, né? É realmente a combinação, então, uma soma de fatores, né? Então, esse gráfico a gente também pode interpretar dessa forma, né? Como a gente tendo aqui os indivíduos com diferentes graus de suscetibilidade, né? Então, se ele acumular um certo número de fatores de suscetibilidade, ele passa a desenvolver a doença, né? Então, a gente tem isso, todo mundo vai ter alguns fatores de predisposição àquelas doenças, ou alguns alelos, ou algum fator ambiental, etc., mas pode ser que eles não sejam suficientes para desenvolver a doença, né? Então, esses alelos da parte genética, né, pelo menos esses alelos que estão associados com a doença, é porque eles têm algum efeito, né? Mas por isso que a gente fala, eles estão associados com a doença, porque não é todo mundo que tem a doença que vai ter esses alelos e nem todo mundo que não tem a doença não vai ter os alelos, né? Então é uma associação estatística. Aí a gente pode dizer, se tem fatores ambientais, como que a gente sabe que essa característica tem fator genético, tem algum componente genético, né? Porque poderia ser só pelo ambiente. A gente tem evidências disso em humanos, né? Claro, em plantas e animais a gente faz experimentos, daí a gente vê. Mas em humanos a gente tem algumas evidências que a gente observa, né, sobre essas características. Uma delas é, por exemplo, os indivíduos que são aparentados, né, geneticamente, eles tendem a ter a característica mais parecida, por exemplo, ter uma estatura mais similar do que indivíduos não aparentados, né? Então a gente vai observando que existe esse padrão. E a gente vai vendo isso como, às vezes, é chamada de agregação familiar, principalmente para doenças, né? Que você vê que é mais fácil você encontrar indivíduos afetados com essa doença nas famílias que já tem um afetado do que em famílias que não tem ninguém afetado, né? A princípio. Você vai vendo que quando a família tem um afetado, geralmente tem mais de um, né? Você vai vendo essa distribuição da característica. E na verdade, o modelo em si, né, claro que Mendel não falava de genes, né, os fatores, né, que ele falava, mas a gente agora interpretando, na verdade, ele tinha, né, essas características complexas que não dava para explicar, não funcionava com aquelas proporções que ele viu para as ervilhas, né, para aquelas características das ervilhas. Mas ele já tinha uma ideia que se tivesse vários genes, né, ou vários fatores que tivessem cada um participando com um tanto de efeito na mesma característica, isso iria dar esse tipo de variação, né? E é muito próximo disso, né? Na verdade,
vários genes, vários alelos, né? Então vários componentes genéticos e também fatores ambientais. Então já tinha uma ideia de que se você somasse os efeitos de vários fatores, você conseguiria chegar numa distribuição que seria mais contínua, né? E esses genes, ou esses locos, né, porque nem sempre são genes, são esses SNPs que estão, às vezes, fora de genes, né, às vezes em qualquer região do genoma, né, que estão associados com alguma característica complexa dessas, eles são chamados de QTLs, que vem de Quantitative Trait Loci, são locos de características quantitativas, né. E então a gente também utiliza isso em humanos, né, QTLs, e a gente ainda divide esses QTLs em várias características. Por exemplo, se esse SNP é associado com a expressão de um gene, aí tem uma sigla que é o eQTL, de expression. Então, se é relacionado com associado, né, com a metilação do gene, então é MEQTL. Então, tem várias, né, divisões sobre isso. Então, esses locos que estão associados com essas características, né? Então, com essa condição, todos eles estão associados, eles influenciam, eles contribuem, mas com uma pequena proporção, geralmente, né? Vocês lembram da herdabilidade? Sim, professora, lembro. Lembra? Então, a herdabilidade também é um conceito que a gente usa em humanos. Né? A herdabilidade, o que você lembra, Jonathan, sobre a herdabilidade? Como que você entende a herdabilidade? Eu não lembro muita coisa, professora. Eu lembro que a proporção que é herdado, que é de fatores genéticos, né? Que a parte assim, do gene em si que vai ser herdado dos pais. Isso, só que é de uma característica, né? Então, quando a gente está falando de herdabilidade, a gente está sempre falando de característica complexa, multifatorial. Porque a gente está falando qual é a proporção desse fenótipo, na verdade, dessa característica, né? Que é determinada geneticamente e que daí pode ser, então, herdada, né? Porque tem uma parte que é ambiental, né? Então, a herdabilidade, né, na verdade, ela se baseia nessa condição do fenótipo, e aqui a gente está colocando de uma forma até estatística, né, na verdade, considerando a variância, que é um termo estatístico, né, mas a gente pode considerar isso, para início de conversa, né, de uma forma bem simplificada, assim, o que faz a pessoa ter um certo fenótipo, ter aquela característica, né, ou ter aquela doença, ou ter aquela medida de estatura, é uma combinação da genética dela com os fatores ambientais que influenciam naquela característica, né. Então, da mesma forma, essa diversidade fenotípica que a gente vê é um resultado da diversidade genotípica, que a gente chama daí, no caso, que seria essa parte genética, né, e da ambiental. Então, a variância fenotípica é igual à variância genotípica mais a variância ambiental. Então, quando a gente quer falar de herdabilidade, a gente está procurando essa variância genotípica aqui. E que proporção que ela significa da variância total do fenótipo, né? Então, na verdade, se a gente pensar numa característica monogênica, a herdabilidade dela seria 100%. Porque ela é só determinada geneticamente e ela é totalmente hereditária, né? Então 100%. E se for uma característica que não tem influência genética, ela é totalmente ambiental, a herdabilidade dela seria 0, né? Ela não seria influenciada por nenhum fator genético. E aí, essa herdabilidade, na verdade, se a gente olhar ela mais de perto, tem 3 componentes, pelo menos, essa parte genética, né? E 3 componentes que variam, que diferem, na verdade, com relação a como eles são herdados mesmo, né? O efeito que eles produzem no fenótipo. Então,
vocês devem se lembrar de dominância e recessividade também de epistasias, né? Espero que sim. Olha, eu lembro vagamente, porque já faz muitos anos, mas... Certo, então, mas essas diferenças da parte genética, então, elas podem ser divididas nessas três partes. Então, a parte mais simples é a aditiva, porque a parte aditiva é você somar os efeitos. Então, toda vez que você tem um certo alelo lá presente, por exemplo, esse alelo adiciona em média 1,5 centímetros na estatura, digamos. Tá, beleza, então você vai somando, se tiver 2 cópias daquele alelo, vai ser 3 centímetros, né? Então, é um efeito puramente aditivo, simples, né? Então, esse efeito, a soma desses efeitos, né? Ela é herdada, né? Independente de qualquer outra coisa, porque se você passar um alelo, tem a metade, tem aquele tanto de efeito, né? Se passar 2 alelos, é o dobro do efeito, e assim vai. Então, essa parte toda é hereditária porque ela é simples, né? Ela só é uma somatória. E essa parte é chamada de aditiva ou variância aditiva, né? Mas tem outras coisas que influenciam como que esse alelo, por exemplo, vai interagir, vai determinar o fenótipo. E uma das coisas é a dominância. Então, quando a gente estava falando de aditivo, não tinha dominância, porque se eu tivesse um alelo, por exemplo, né, pensando no simples, azão-azinho. Se eu tivesse um alelo azão, o alelo azão iria colocar 1,5 centímetros a mais, então o azão-azinho heterozigoto, ele ia ter 1,5 centímetros a mais, né? Se eu tivesse azão, ele ia ter 3 centímetros a mais, porque ia ter 2 cópias daquele alelo. E se eu tivesse o azinho, eu não ia ter nenhum centímetro a mais, né? Então, é uma coisa simples, uma relação simples. Quando há dominância, digamos, a própria definição de dominância implica que o heterozigoto tem o mesmo fenótipo do homozigoto, né? Então, por exemplo, eu tenho azão e azão-azinho, e os dois dão 1,5 centímetro. Não dá o dobro, por ter 2 cópias. Porque o azão é dominante, então o efeito no heterozigoto é o mesmo do que no homozigoto. Então, o heterozigoto, nesse caso, não é intermediário. Só que quando a gente faz a segregação dos gametas, os alelos são segregados aleatoriamente. Então, não tem importância se está com o dominante, se está com o recessivo, ele vai acabar. E isso, Flávio, é um dos exemplos. Sim, isso mesmo, defistasia. Então, aqui no caso da dominância, quando a gente recebe o alelo, vai depender também do alelo que vai receber do outro parental, né? Para poder ver como que vai ser, se aquele alelo vai ser expresso ou não, dependendo dessa relação de dominância. E a parte epistática, que é bem isso que, do exemplo dos exemplos do Griffiths, né? Que é a capinha do Griffiths lá, na verdade, que é um dos exemplos de epistasia. Então, epistasia é qualquer interação entre genes diferentes, né? Então, assim como a dominância é uma interação entre alelos do mesmo gene, a epistasia é uma interação entre genes diferentes. Então, epistasia é o que acontece nas características multifatoriais, né? Então, as características são determinadas por vários genes. Eles estão interagindo para determinar o mesmo fenótipo. Então, na verdade, né, já é a própria definição, mas o que acontece quando existe interação entre genes, né? Porque os genes se segregam, se eles estão em cromossomos diferentes, eles se segregam independentemente. Então, também nada me garante que se eu passar um certo gene, eu vou ter esse fenótipo nos meus descendentes, porque vai depender das outras combinações dos outros genes que vai existir nesses filhos, né? Para ver como que vai ser a expressão. Então, um gene, né, um alelo em si ali pode ser herdado, mas isso não garante o fenótipo igual
como se ele fosse aditivo só, né? Só fosse somando os efeitos. Então, é bem aquilo mesmo. A gente tem, por exemplo, tem um alelo de suscetibilidade, mas ele não se expressa, digamos assim, né? Porque tem um outro alelo que inibe ele de um outro gene. Né? Então, é exatamente o mesmo mecanismo de epistasia, né? A gente está, na verdade, é garantido que tenha epistasia, né? Em alguma proporção. Então, sempre que a gente está falando dessa variância genotípica, a gente está incluindo esses 3 tipos, só que a gente só consegue medir que é realmente hereditária a parte aditiva. Então, sempre tem uma discrepância, sabe? A gente não consegue, porque a gente nem sabe, na maioria das características, e principalmente, né, nas características humanas, a gente não sabe quais são todos os genes que influenciam e nem quais são todos os fatores ambientais. E esses genes e esses fatores ambientais também podem ser diferentes em diferentes populações. Então, a gente não tem como imaginar que a gente vai descobrir todos esses efeitos e ainda entender a interação entre esses alelos e entre esses genes. Tá? Então, a epistasia é uma coisa que existe, viu? Não é só em cor de cachorro. Então, a gente, né, colocando isso, né, essa relação, né, a gente tem também um efeito que é de uma interação entre os fatores genéticos e o ambiente, né, que é uma questão também que é impactante nessas características, porque, por exemplo, às vezes um certo genótipo pode ser melhor numa certa condição ambiental e não em outra, né? E isso pode acontecer em populações humanas, por exemplo, em diferentes regiões do mundo, em diferentes meios de interação com o ambiente, né? E diferentes dietas. Então, assim, não é sempre o mesmo efeito que o genótipo causa em cima da característica, né? Então, isso também a gente não tem como estimar. E existe essa covariância que a gente não consegue distinguir em humanos, porque a gente está sempre observando. Então, a gente não sabe, por exemplo, se essa relação que a gente vê, né, que são os fenótipos mais parecidos, por exemplo, dentro de uma família, né, entre indivíduos aparentados, seria só pela questão genética ou seria também pelo compartilhamento do ambiente, né? Então, assim, porque aquela família tem uma dieta mais parecida, né, do que com indivíduos fora daquela família. Então, esse fator ambiental também vai ser mais semelhante entre os indivíduos aparentados, né? Então, principalmente essa correspondência com os filhos, né? Então, se espera que, pelo menos, né, que os pais promovam um ambiente para a criança também que possa ser variável, né, nesses fatores ambientais que vão interferir o desenvolvimento da característica na própria criança. Então, além de transmitir a parte genética, eles também moldam a parte ambiental. Então, é complicado, né, essa questão, mas a herdabilidade é sempre estimada. Então, com essa questão em mente, né, de que existe toda essa parte genética variável, a gente teria 2 definições de herdabilidade. Uma que seria a proporção da variação que é devida a todos os fatores genéticos, né? Independente se eu estou pensando que tem interações, tem coisas, mas tudo bem, mas é tudo parte genética, mesmo sabendo que isso não vai representar exatamente o que é herdável. E tem a parte senso estrito, a herdabilidade senso estrito, que seria a consideração apenas da parte genética aditiva, que essa seria mais próxima realmente daquilo que vai ser herdável, né? Já que as outras interações não vão ser herdadas diretamente, elas vão depender dessas outras combinações. Só que, como esse componente aditivo, né, é muito difícil de diferenciar do restante, né? Então a gente geralmente usa herdabilidade senso amplo quando a gente está falando das características, mas isso vai dar uma diferença importante para muitas características que a gente já vai ver em seguida. Uma coisa importante da herdabilidade é que ela não é fixa. Então, eu não consigo dizer assim, a estatura é 80% hereditária. Não é isso que ela significa, tá?
Por quê? Porque ela é uma proporção. Ela é uma proporção da variação que existe, né? Então, uma população diferente pode ter uma herdabilidade diferente para a mesma característica. Ou mesmo a mesma população. Se ela, de repente, tem uma alteração no ambiente, né? Então, por exemplo, a gente está falando de estatura, né? Então, digamos que, de repente, a população passa por uma guerra e as crianças passam fome. Então, elas não conseguem se desenvolver no crescimento da forma como elas poderiam se elas estivessem bem alimentadas. Então, isso foi uma alteração do ambiente que vai impactar nesse fenótipo e, consequentemente, vai impactar na variação total. Então, pode ser que, por exemplo, todas as crianças fiquem mais baixas e daí tenha menos diferença entre as crianças, porque as que poderiam ter crescido mais não cresceram por falta de nutrientes, por exemplo. Né? Então, a herdabilidade, ela é dependente do ambiente e ela varia conforme a população. Então, né, se eu tenho uma população, por exemplo, muito homogênea, isso varia de 1,70 m a 1,80 m. Então, a variabilidade é menor. Então, a variância é menor, né? E aí, como a variância total é menor, a proporção dela, que vai ser genotípica, pode não ser a mesma proporção que eu vou calcular numa população que varia de 1,50 até 1,90, sei lá, né? Então, a gente tem que sempre lembrar disso quando a gente está comparando trabalhos diferentes, que a estimativa da herdabilidade é válida para aquela população, para aquele ambiente. Claro que a gente espera que não varie tanto assim, né, entre populações, mas a gente não pode extrapolar essa herdabilidade para qualquer outra situação, né? E essa parte que não bate na conta é o que a gente chama de missing, né, de herdabilidade faltante. É a parte que falta que a gente não consegue explicar. Então, a gente sabe que a característica tem uma parte que é hereditária, né? Tem uma proporção que é genética, mas a gente não consegue explicar, por exemplo, quais são os genes, né? Quais são os SNPs, quais são as variantes que estão causando, que estão associadas, né? Que estão nesse componente genético. E assim, a gente não consegue explicar nem de perto a maior parte deles, né? Então, um dos grandes exemplos realmente é a variação da estatura, porque todos os estudos que já foram feitos, e não foram poucos e nem pequenos, né? Então foram muitos estudos de associação genômicos, que somaram já mais de 184 mil pessoas nesses estudos, e eles só explicam 10% da variação nesse fenótipo. Né? Sendo que a gente acha que a herdabilidade possa ser cerca de 80%. Então, isso é comum para várias características. A gente está muito longe de compreender, né? E quando a gente estima aquela herdabilidade, né, pensando assim, qual parte dessa diferença é genética, porque a gente vê que isso é herdável e tudo mais, e qual parte que a gente consegue realmente compreender o efeito. Então, tem muita coisa nessa parte faltante aqui. E tem vários motivos pelos quais a gente pode imaginar que a gente não consiga realmente identificar todos esses genes, mesmo que a gente faça um estudo genômico, né? Então, o estudo genômico poderia ser um sequenciamento do genoma todo, poderia ser um exoma, poderia ser uma seleção de milhares ou milhões de SNPs, né, por todos os cromossomos, né? Mas de qualquer forma que for, a gente tem algumas limitações metodológicas, né? Uma que as variantes que influenciam as características que são comuns, elas podem ser muito raras, as variantes, né? Então, eu posso ter alguns alelos, por exemplo, que influenciam a característica, mas eles são bem pouco frequentes na população. Então, eu não tenho poder estatístico para detectar uma diferença de frequência, por exemplo, entre uma amostra de pacientes com uma amostra de controles, porque ele é muito pouco frequente. Eu precisaria de milhares de pessoas para conseguir detectar alguns indivíduos, por exemplo, com aquele alelo. Então, esse tipo de associação, estudo de associação caso-controle não serviria, né, para detectar esse tipo de alelo.
Os DIWAs, né, quando a gente fala principalmente de seleção de SNPs, né, que foi feito em microarranjos comerciais, etc., a gente está falando de alelos que são comuns no genoma, não são alelos raros, né, que estão lá, até porque a própria seleção deles, né, é feita para você encontrar variação nas populações, né. Então, quando a gente detecta uma variante comum, se essa variante é comum, é porque ela não deve ter um impacto muito grande em alguma doença, né? Porque pensa numa doença monogênica. Esse alelo causador dessa doença não vai ser comum numa população, sempre vai ser mantido em baixa frequência pela seleção natural. Então, se o alelo for comum, o impacto dele já não é grande, né? Então, o impacto tem que ser pelo menos, né, moderado para que não tenha uma seleção forte. E como a gente está testando justamente essas, né, variantes que são comuns no genoma, é muito difícil a gente fazer, né, detectar as variantes que vão ter um impacto baixo, né? Então elas vão ser comuns, elas vão acontecer comumente nos dois grupos, pacientes e controles. E também a outra limitação é de interpretar os resultados do estudo de associação, né? Que é o que a gente falou de desequilíbrio de ligação, que muitas vezes o alelo que está associado com a característica não é o alelo que causa a associação, né? Então, ele pode estar em desequilíbrio de ligação com outros alelos. Então, muitas vezes a gente identifica uma região genômica associada com um fenótipo, mas não sabe exatamente quais são os alelos, né? Quais são os genes exatamente e os SNPs que estão relacionados biologicamente, né? Então, essas são só algumas das limitações que a gente tem. Aqui tem uma tabela, então, né, mostrando um pouco dessa dificuldade, né, dessa dificuldade que a gente tem com relação à frequência dos alelos, então, alelos raros e até alelos comuns, né? Então, por exemplo, as doenças mendelianas, né, são causadas geralmente por alelos muito raros, né, de raros a muito raros aqui, e de alta penetrância. Então, nesse eixo aqui, a gente tem a penetrância, que seria aquela probabilidade, assim, a pessoa que tem aquele alelo vai ter a doença, né, ou o próprio efeito, né, o impacto do alelo. Então, nas monogênicas, ter aquele alelo, pronto, vai ter a doença. Então, a penetrância é alta, né, o próximo de 100%. E tem outros alelos, né, que a gente poderia pensar, por exemplo, nas variantes que a gente detecta no estudo de associação genômica, elas geralmente têm um efeito menor, mas elas são mais frequentes, né? Por quê? Porque a gente tem um poder estatístico de detectar quando elas são frequentes, né? Então, é uma limitação, na verdade, do estudo. E dentre isso, a gente tem também as doenças que são muito difíceis de você identificar o alelo causal, porque esse alelo tem um impacto pequeno na doença e ele é muito raro. Então, você não vai identificar nem no estudo de associação, porque é muito raro, e você também nem vai identificar, talvez, muito facilmente nos indivíduos afetados, porque o impacto, né, a penetrância dele também não é grande. E aí a gente tem também essas doenças muito raras, né? Que a gente as doenças comuns, né? Que a gente tem fatores que são comuns e de alta penetrância. Isso quase não acontece, né? Na verdade, é isso que quer dizer aqui. E entre tudo isso, a gente tem, né, as variantes de penetrância intermediária, que tem uma frequência também intermediária nas populações, né? Então, a gente teria dificuldades em todas essas extremidades aqui, né? Então, são limitações metodológicas mesmo, né, para nossa identificação. Então, além dos estudos de associação, para características complexas, são muito utilizados estudos de gêmeos. Não sei se vocês já viram algum estudo desse, mas o que basicamente eles fazem? Eles buscam irmãos gêmeos, monozigóticos e dizigóticos, e comparam com relação a essas características,
que estão sendo estudadas, né? Então, por exemplo, tem uma doença, aí eles pegam esses pares de gêmeos e comparam os irmãos, né? Os dois têm a doença, então eles chamam de gêmeos concordantes. Os dois não têm a doença, é concordante também. Discordante quando um tem a doença, outro não tem a doença, né? Por exemplo. E a gente faz essa comparação justamente com essas duas categorias, né? Dos gêmeos que são idênticos, né? Que geneticamente são idênticos, então eles têm os mesmos genótipos para todos os locos, então tudo que houver de diferença entre eles é devido a fatores ambientais. E mesmo os fatores ambientais, eles ainda compartilham vários, porque eles compartilharam o mesmo útero, e em geral um ambiente mais parecido, mesmo depois do nascimento, né? Por terem nascido no mesmo dia, por terem sido criados muitas vezes juntos, né? Então, num ambiente muito parecido. Já os dizigóticos são gêmeos não idênticos que compartilham essa parte ambiental também, mas que eles são só, em média, 50% geneticamente idênticos, né? Então, a gente espera que muitos alelos eles tenham diferente e que muitas das características deles possam ser diferentes justamente por diferenças genéticas, né? Como qualquer par de irmãos, né? Só que nesse caso, tendo o mesmo tipo ou o máximo possível, né? Mais próximo possível do mesmo tipo de ambiente. Então, como eu disse, a gente sempre faz o estudo observacional, né, em humanos, observando, e essa oportunidade de estudar gêmeos idênticos comparado com gêmeos não idênticos é como se a gente pudesse fazer um experimento mesmo, né? Então, mesmo que seja difícil encontrar esses casos, né, de irmãos gêmeos, assim, e daí para poder, pensando que, né, você está estudando uma certa característica, uma certa doença, então não vai ser qualquer par de irmãos que vai servir, mas vale muito a pena, né, pela a força da comparação. Então, aqui a ideia dessa comparação é que a correlação entre gêmeos idênticos, né, se a gente tiver gêmeos idênticos vão compartilhar 100% da genética. Gêmeos que não são idênticos, né, os fraternos aqui, compartilham só 50%. Mas se a gente tiver a mesma concordância, né, e discordância entre os gêmeos fraternos e os gêmeos idênticos, é porque essa característica não tem nada a ver com a genética. A herdabilidade dela é zero. Ela é devida só aos fatores ambientais mesmo, né? Se a gente tiver os gêmeos idênticos totalmente concordantes, né? Então sempre com a característica igual, e os gêmeos não idênticos concordando em 50%, basicamente, né? Isso seria o que seria esperado para uma característica puramente genética, né? Então eles não têm diferenças devido ao ambiente, é só realmente a quantidade de diferença genética que leva a essa diferença nessa característica. Então esses seriam os dois extremos, né? Então as características multifatoriais, elas se encaixam nesse meio termo, né? Elas têm uma herdabilidade que é entre 0 e 1, né? Então a gente pode comparar, né, os gêmeos monozigóticos com os gêmeos dizigóticos, nesse caso que a gente estava falando, do 100% para o 50%, para qualquer característica que seja autossômica dominante. Já se a característica for autossômica recessiva, a concordância entre os gêmeos dizigóticos vai cair para 25%, porque tem um efeito de dominância aí, então precisa ter, né, o heterozigoto tem o mesmo fenótipo do homozigoto, então a gente não teria que ter o recessivo para ser um fenótipo diferente, né? Então aqui a gente tem uma outra taxa de concordância. E para características multifatoriais, que esse daqui é um valor que não é um valor calculado teoricamente, é empírico mesmo, é observado dos estudos, né, que já foram realizados, essas concordâncias elas variam, ela não é 100%, né, porque não são características puramente genéticas. Em gêmeos monozigóticos ela vai de 40% a 60%, e em dizigóticos é bem menor, de 4% a 8%, né?
mostrando que tem toda essa parte genética e tem também uma interação, né, entre a parte genética e a parte ambiental. Então, assim, por essas comparações, né, que a gente vai tentando identificar o modo de herança das características e também a própria herdabilidade. Alguma dúvida, gente, até aqui? Tranquilo, prof. Tá, beleza. Então, vamos entrar na característica mais chamativa, mais estudada, mais implicada em questões sociais, que é a pigmentação da pele humana, né? Então, para a gente começar, vou falar um pouquinho sobre como que é determinada essa característica, né? Então, vocês sabem que tem a melanina, né? Que é o pigmento que mais influencia na pigmentação da pele, na cor da pele, né? Mas a pele, se a gente olhar, né, as camadas da epiderme, aqui embaixo estaria representada a derme. Aqui na base da epiderme, a gente tem essas células que são os melanócitos, que estão aqui em azul, com todos esses bracinhos aqui entrando no meio dos queratinócitos, que são essas células que estão ao redor aqui, né? Nessas células, nos melanócitos, tem grânulos de melanina, né? Então, aqui eles estão mostrando, e alguns a gente consegue até ver melhor que já estão fora dessas células, já estão nos queratinócitos, né? Porque eles saem dos melanócitos e vão para os queratinócitos e continuam migrando para os queratinócitos mais e mais da superfície da pele. Esses grânulos de melanina que tem o pigmento, a melanina, né? E então, o que difere, né, entre diferentes pigmentações de pele? O que a gente vê que difere é a quantidade de melanina, né, em primeiro lugar. Então, é realmente uma diferença na quantidade de produção do pigmento, mas também do tipo de pigmento, né, que na pele humana a gente tem dois tipos de pigmento, que seria a eumelanina e a felmelanina. Então, a eumelanina, melanina mais marrom escura, uma felmelanina mais avermelhada, mais alaranjada, e todo mundo tem as duas, só que a gente tem proporções variáveis desses dois tipos de pigmento, né? Então, quanto mais eumelanina tiver com relação à felmelanina, então mais o pigmento escuro vai existir, né? E também a diferença está na distribuição dessa melanina na epiderme, porque como eu falei, ela é produzida dentro dos grânulos de melanina nos melanócitos. Mas aí tem todo um processo que é regulado, não é aleatório, da célula, que faz com que elas saiam, né, de dentro dos melanócitos e vão para os queratinócitos e vão fazendo essa migração e se distribuam, né, aqui pela pele. Então, se elas ficarem lá nos melanócitos, a gente não vai ver esse fenótipo, né, não vai ter essa impressão da cor da pele. Então, a gente não iria verificar. Então, a gente só visualiza, né? Isso só é visível porque existe essa distribuição nas camadas mais superiores da epiderme, né? Então, isso acaba dando um fenótipo diferente. Então, isso tudo a gente pode imaginar que são vários genes que estão envolvidos na produção, na produção dos diferentes tipos, na distribuição, né, desses pigmentos na epiderme. Então, aqui também tem uma caracterização, que aqui tem uma comparação, né, entre uma pigmentação de pele mais escura e uma pigmentação de pele mais clara. Então, a gente teria na pele mais escura mais melanina, né, que seriam esses granulozinhos todos que aqui já estão bastante concentrados aqui em cima, né, então em comparação aqui a gente tem menos. Aqui também a proporção de eumelanina é maior e aqui a proporção de felmelanina é maior. E a gente tem aqui também na pele mais escura mais melanossomos mais pigmentados, né? Então eles estão representados aqui, né? Essa parte aqui dos melanossomos, aqui na pele mais escura, eles são mais pigmentados, são maiores e são mais distribuídos pela pele. E aqui na pele mais clara, né? Eles são menos pigmentados, são menorzinhos e são mais agrupados. Então, isso tudo dá diferença, né? Não é só a quantidade de melanina. Aqui também tem um outro esqueminha, né? Mostrando aqui essa célula basal aqui, que seria o melanócito, né?
E daí mostrando aqui os grânulos de melanina, né, e a distribuição. Aqui uma pele escura, intermediária e uma mais clara, né? Então são todas essas coisas que mudam. Falando simplificadamente, né? Porque tudo é controlado por mecanismos celulares. E foi observado que essa distribuição desse fenótipo, dessa característica de pigmentação da pele, ela tem uma distribuição geográfica no mundo que não é aleatória entre as populações, né? Então, primeiras observações que foram feitas, né, identificavam, então, aqui a gente tem uma escala de peles menos pigmentadas, né, talvez uma média, né, de pigmentação da pele entre diferentes populações, diferentes regiões geográficas, e a gente vê que em certas regiões existe uma concentração, né, então mais populações, mais indivíduos de peles mais escuras em outras regiões, aqui mais longe do Equador, né, principalmente a gente tem aqui uma pigmentação mais clara. Então a primeira coisa que foi observada foi isso. E aí foi observado que, na verdade, isso tinha uma relação com a radiação ultravioleta, né? Então era uma sobreposição, né? Então as mesmas regiões onde se encontravam populações com peles mais escuras teriam uma incidência de radiação ultravioleta maior. E aqui nesse gráfico, eles estão colocando áreas onde a radiação ultravioleta, aqui está separado, né? Não está medido por radiação ultravioleta, mas está separado por áreas onde a incidência de UV seria suficiente, né? Para todas as tonalidades de pele, ou seria danosa, né? Ou seria insuficiente, a gente pode ver pelos dois lados, né? Ou que seria insuficiente para peles intermediárias e escuras, ou que seria insuficiente para peles escuras, né? Então, aqui a gente tem uma alta, né, radiação ultravioleta nessas regiões. Então, isso está bem explicadinho também naquele vídeo que eu coloquei para vocês na UFPR Virtual, que é a própria pesquisadora falando, né, dos primeiros estudos que ela fez com esse daí. Depois tem vários outros pesquisadores também comentando e falando dos trabalhos posteriores. Então, o vídeo é bem bacana. É um vídeo do YouTube, dá também para colocar legenda para assistir, caso alguém precise. Então, se a gente pegar, né, e olhar essa correlação, na verdade, ela é uma correlação causal, né? E a ideia, a hipótese, né, proposta para a evolução dessa característica em humanos é de seleção natural, né? Então, a gente tem as regiões onde a gente encontra populações de cor de pele mais escura, justamente onde a pele mais escura seria necessária para proteger da alta radiação ultravioleta. Esse gráfico aqui, eles estão mostrando uma outra medida que seria a radiação ultravioleta que chega mesmo até a pele, né? Que seria danosa para a pele, porque em várias regiões você pode ter regiões mais expostas, né? Por exemplo, onde você não tem uma cobertura vegetal, né? E essas populações estariam mais expostas à radiação, ou outras regiões de florestas, por exemplo, que teriam uma cobertura e teria uma barreira, né? E regiões mais altas, regiões mais baixas também em altitudes. Então, de qualquer forma, mesmo, né, se a gente observar dentro do continente africano, e às vezes regiões também bem próximas aqui, né, e aqui também na Austrália, né, então a gente vai vendo que essa correlação, né, bate com principalmente com essa incidência. E existe uma observação, né, de que o que seria os ancestrais humanos, né? Qual seria a característica de pigmentação da pele dos ancestrais da nossa espécie? E a gente vê que, na verdade, se for comparar com os outros primatas, né, todos eles têm uma camada muito densa de pelos na pele. E possivelmente essa camada seria suficiente para a proteção da pele contra a radiação ultravioleta, porque embaixo dos pelos eles têm uma pele clara,
ele só tem peles mais escura na área que não tem pelos, né? Então, a hipótese de que os ancestrais humanos, na medida que foram perdendo esses pelos, né, eles foram se expondo, a pele foi ficando exposta, né, e a perda de pelos foi adaptativa também, né, então, segundo a hipótese da termorregulação, para principalmente facilitar a perda de calor, né, então, nas regiões de maior radiação ultravioleta também, né, mas daí a exposição da pele poderia ter sido demais, né? Ela não tinha mais proteção. Então, essa pele escura passou a ser selecionada positivamente, justamente, né, como um fator de proteção, né? Então, evidência de seleção natural. E essa variação já existia, né? Então, a ideia é essa, que os nossos ancestrais já tinham variação na característica, mas que ela foi selecionada, né, e acabou sendo diferenciada em certas populações por conta da pressão de seleção natural. Então, o que é a hipótese principal, né? Bom, a gente sempre pensa nos danos da luz ultravioleta, né, pelo câncer de pele, por exemplo, né, pela própria mutação que pode levar a esses danos no DNA, né, e nos tecidos. Mas, além disso, também existe uma parte importante que talvez tenha sido até mais importante durante a evolução, porque talvez o câncer de pele, por exemplo, fosse uma coisa que não iria afetar a reprodução dos indivíduos, porque não iria acontecer numa fase tão jovem, por exemplo. Mas a degradação do folato, né, que levaria à deficiência do folato, está relacionada a alto risco de defeitos do tubo neural na gestação, no desenvolvimento do embrião. Então, esse ácido fólico, né, que é suplementado hoje em dia, né, nas gestações, ele é muito necessário para fazer reparo e síntese de DNA, né? Então, além disso, a gente, né, sabe que não teria muita facilidade nas populações ancestrais de ter uma suplementação disso na dieta, por exemplo, né, e de outras formas. Então, pode ter sido um fator mais predominante nessa pressão de seleção natural, né? Algumas populações, inclusive, têm dietas dietas adaptadas que também teriam um benefício nesse sentido. Mas a radiação ultravioleta degrada, né, esses nutrientes, então estaria relacionado com isso. Por outro lado, é necessária a radiação ultravioleta para a síntese de vitamina D. E a falta da vitamina D, a deficiência da vitamina D, também está relacionada com problemas, né, como o raquitismo, que é a presença de ossos de muito baixa densidade comparados com o normal, né, então eles podem crescer, né, de uma maneira defeituosa, torta, e ser muito suscetíveis a fraturas, né, então é uma questão que pode também ter sido muito importante evolutivamente, né? Você precisar sintetizar a vitamina D em regiões onde não há radiação ultravioleta suficiente para essa síntese, né? Então, a gente tem os dois lados, né? Precisar se proteger e precisar da radiação também. Então, a ideia é justamente essa. Então, a gente tem que, se a gente pensar nas regiões do mundo, né, onde a gente tem muita luz ultravioleta, né, a gente não teria problema de, vai faltar para a síntese de vitamina D, né? O problema seria realmente se proteger. E a melanina, o pigmento, né, na verdade, confere essa proteção, porque faz aquela camada, né, na epiderme. Então, protege, né, a gente de toda dessa ação danosa da radiação ultravioleta. Já numa região onde, né, nessas regiões mais ao norte, por exemplo, onde a gente tem muito pouca radiação ultravioleta, o problema não é a gente se proteger da pouca radiação que tem. O problema é a gente conseguir radiação, né, conseguir luz suficiente para a produção de vitamina D. E aí, nesse caso, né, a gente não precisaria dessa proteção. E a gente ainda, numa pele mais clara, teria uma absorção melhor, né, e um uso melhor dessa radiação para síntese de vitamina D. Então, a gente teria tido ambientes diferentes que selecionaram tonalidades, né,
intensidades de pigmentação de pele diferentes que eram adaptadas nas suas regiões, né? Então, numa região de baixa radiação, numa região de alta radiação. Então, tanto a pele clara quanto a pele escura são adaptações, né, de uma população humana ancestral que exibia já uma variação genética nesses genes que estavam controlando isso, né? E que, então, já existia diversidade na característica. Mas os dois fenótipos extremos, né, seriam os fenótipos adaptados para esses ambientes, tá? Então, aqui a gente tem uma tabelinha considerando, né, 3 níveis de ambiente e as pigmentações de pele escura até a clara, né, considerando também escura, intermediária e clara. Então, a gente vê que o problema aqui a gente tem, né, da proteção, né, de queimar a pele, o problema dos micronutrientes e o problema da vitamina D. Né? Então, quando a gente tem uma área de alta radiação solar, é isso, né? Todo mundo, independente da pigmentação da pele, consegue vitamina D, né? Suficiente. Mas tem gente que vai ter uma maior chance de ter queimaduras e uma maior degradação de nutrientes por não ter essa proteção da pigmentação, então por ter uma pele mais clara ou intermediária. Já no ambiente oposto, onde tem muito pouco sol, né, o que a gente tem é exatamente o contrário. Ninguém vai se queimar no sol, ninguém vai degradar micronutrientes, né, isso não vai ser um problema. O problema aqui vai ser que vai faltar sol em pessoas, né, para a produção de vitamina D, em pessoas que têm a pigmentação de pele intermediária ou a escura. E no ambiente intermediário, né, que teria... a gente pode ter pessoas que tenham esse problema de queimadura, porque estão, né, expostas a um ambiente intermediário, pode ter problemas de vitamina D, porque tem muita proteção, né? Então, assim, as peles são essa característica, né? Ela é uma característica adaptada a diferentes ambientes. Além da adaptação, né, da característica biológica, a gente tem outras adaptações culturais que também se encaixam nessa hipótese, que seguem essa linha de raciocínio. Então, claro que, né, diferentes comunidades adaptaram as suas dietas, né, então, para alimentos que suprissem, né, esses nutrientes degradados, a própria proteção, né, casas, roupas, tudo que protege, né, a gente desse efeito ambiental. Então, tem outras formas, né, que as populações acharam também que fazem parte, né, dessa mesma hipótese. Aqui eu coloquei para vocês alguns dos genes que estão associados com esse fenótipo de pigmentação. Então, é uma tabelinha, né, com alguns estudos que já foram realizados. E só para a gente dar uma geral, né, que não são tantos genes assim. Então, a gente estava falando, por exemplo, né, de características que podem ter centenas, milhares de genes envolvidos. Não é o caso da pigmentação da pele. Aqui, provavelmente, é uma dezena de genes, mais ou menos, né, que a gente tem relacionados ao fenótipo, pelo menos que já foram descritos, né, nos estudos. E aí eles têm uma grande sobreposição também com os fenótipos de pigmentação de cabelo e olho, né? E então, assim, vários deles estão envolvidos no mecanismo, né? Esse mesmo mecanismo que a gente viu para a pele, né? Então, também existe para o cabelo e para o olho, né? E muitos dos genes que controlam esses processos são os mesmos. E a gente tem algumas evidências também de outras mutações, especificamente que ocorrem nesses genes, que também estão relacionados a outros fenótipos, né? Outras características e algumas doenças também que já foram descritas. Então, se a gente pensar, né, nessa variação global da pigmentação da pele, na verdade, a maior parte dos trabalhos, inclusive os trabalhos que chegaram a essa conclusão, né, de uma seleção natural, de um efeito de seleção devido à adaptação à quantidade de radiação ultravioleta, que observaram esse gradiente e tudo, né,
Então, aqui a gente poderia comparar com o índice de melanina, né, por exemplo, então, para as diferentes populações, né, com esse índice que está sendo mostrado aqui. Então, mais escuro, mais melanina em certas regiões. Mas a maior parte desses estudos ainda tinham investigado muito pouco as diferenças, por exemplo, dentro do continente africano, né. E aí, esse estudo aqui, que eu fiz parte desse estudo também, o que a gente fez, na verdade, foi observar várias populações africanas, né? E ver como que esse fenótipo se distribui dentro da África. Então, é uma questão fantástica, assim, porque a quantidade, isso daqui que vocês estão vendo, né, só para explicar também, cada gráfico desses aqui é uma população diferente, e a gente vai ter aqui o índice de melanina mesmo, né? Só que a distribuição na população que está sendo mostrada, né? Nesse índice de melanina, e daí tá colocado organizadinho assim, né? E colocado por cor também para facilitar a visualização, que tem umas populações que tem essa distribuição aqui, por exemplo, mais para os tons de pele mais claros, e outras populações que estão para os tons tem uma distribuição para tons de peles mais escuras, né? Por exemplo. E outras que têm uma distribuição mais intermediária, ou mais ampla até, né? Então, aqui esse índice de melanina foi feito por medida de reflectância desse colorímetro do aparelho na região interna do braço, né, onde não é exposto diretamente ao sol, né? Então, isso só é convertido no índice de melanina para a gente comparar aqui, mas é a medida mesmo, né, porque são diferentes comprimentos de onda e tal, então é calculado um índice. O que a gente vê? Primeiro, existe muita variação, né? Então, esse negócio de populações do continente africano têm pigmentação de pele escura, falso, nem todas. Existe uma variação muito maior dentro do continente africano do que em qualquer outra região, né? E ainda, né, uma questão de que as populações, especificamente essa população aqui, San, uma das linhagens, é uma população atual, né, mas é uma população que representa, né, que seria derivada das linhagens provavelmente mais antigas da nossa espécie, né? Então seriam mais próximas das populações ancestrais, digamos assim. Elas são as que têm a pigmentação mais clara de pele, né? Então aqui estão alguns indivíduos que participaram do estudo, que deram autorização, né, para divulgação da imagem e que representam, só para a gente ver um pouco, né, do que significa essa grande diversidade. E aqui a gente está falando só de populações africanas, não está falando de indivíduos que são miscigenados, que têm uma ancestralidade europeia, nada disso, tá? Isso daqui é só realmente a diversidade que existe no continente africano, tá? Então, para a gente ver, né, como essa variação é muito grande. Tá. Outra coisa que é interessante do estudo também é porque foi um estudo genômico, né? Então, tem essa característica de ter avaliado todos os cromossomos, mas foram encontradas só 4 regiões que estão associadas com a característica, né? Mostrando que realmente não são tantas regiões do genoma assim. Essas regiões em conjunto, elas respondem, né, elas explicam 30% da variação da cor da pele que foi encontrada nessas populações, tá? Então, é bastante, principalmente, né, a gente pode pensar, é pouco 30%? Sim, mas é bastante comparado com o que a gente consegue geralmente explicar de outras características, né? Então, se a gente for pensar, é uma característica complexa, mas ela tem menos fatores genéticos envolvidos do que outras características complexas. A gente também pôde ver, né, essa questão que estava falando das variantes, tanto da pele clara quanto da pele escura, elas já existirem há muito tempo nas populações, né, elas estarem presentes em todas as populações e elas terem sido mantidas até hoje. Então, essa diversidade, né, não é recente, ela vem de sempre, né, e elas continuaram evoluindo, né, continuaram se alterando, né, se modificando nas populações humanas, com adaptação a diferentes ambientes. Então, aqui a gente tem um outro trabalho que foi feito
na América Latina. Então é interessante a gente ver também, porque aqui é o mesmo tipo de gráfico, né, que tem a distribuição do índice de melanina. E aqui são vários países, né, na América Latina, que eles têm uma amostra do Brasil, inclusive, né, então foi feito com mais de 6 mil indivíduos também, e eles identificaram 12 regiões genômicas que estavam associadas. Uma dessas regiões era uma região que não tinha sido identificada ainda. E eles identificaram uma variante do leste asiático, né, que é uma variante que está presente também nos nativos americanos, né? Então, que é interessante também a gente pensar que nas Américas a gente não está lidando só com a diversidade desses genes, né, e da característica entre africanos e europeus, mas a gente está também lidando com a diversidade dos povos nativos americanos, né? Então, isso é parte, né, do que determina a pigmentação de pele nas Américas. Essa variante que eles encontraram, ela também tem uma evidência de seleção natural, só que no leste asiático, né? Então, provavelmente, devido à distribuição das frequências desses alelos, né, é uma seleção mais recente, né, após a divergência dos povos, né, que a gente viu das migrações lá Europa e Ásia. Então, é mais uma variação muito interessante, né? E a herdabilidade da característica calculada nesse estudo aqui foi de 85%, né? Então, ainda a gente explicar, por exemplo, né, uma parcela significativa dessa variação, né, significa que não são tantos genes e tantas regiões genômicas assim envolvidas, né? Mas pode ser diferente de acordo com as populações, né? Então, só para a gente falar também um pouquinho, porque a característica de cor de olhos e cabelo também é muito relacionada com essa pigmentação, só que a diversidade na pigmentação de olhos e cabelo, ela não é observada tanto em populações que não sejam europeias, né? Ela só, basicamente, tem uma variação grande em populações europeias. E aí vai ter o seminário da Flávia também. Mas a gente não tem evidência de seleção natural para pigmentação de olhos e cabelo, né, nas populações. Então, talvez o que aconteça é que são os mesmos genes, talvez as mesmas variantes, né, que também apresentam essa diferenciação, mas não tem uma hipótese assim de seleção especificamente, o que seria adaptação para algum ambiente, nada disso, né? É só uma variação que acontece normalmente entre os indivíduos, e talvez seja um impacto mesmo da variação da pigmentação da pele, né, já que é bastante relacionado. Só que o interessante dessa parte, principalmente também da pigmentação da pele, né, é que está sendo bastante utilizado como uma tentativa ainda, porque não está implementado ainda, mas como uma tentativa de uma inferência, né, da gente poder, por exemplo, descobrir o fenótipo de uma pessoa e uma utilização forense mesmo, né? Então, por exemplo, a gente tem um vestígio de DNA e a gente poderia identificar essa pessoa tem pigmentação de pele, assim. Pronto. Diga. Oi? Tá cortando muito, tava cortando bem de levinhos, mas agora nesse slide tá cortando muito o áudio. Acho que é minha internet, né? Deve ser minha internet. Ixi, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu possa fechar aqui. Será que se eu fechar Espera aí, só um pouquinho. Marcelo, está usando a internet? Tá. Eu acho que é minha internet, mas não sei se eu consigo melhorar. Continua travando quando eu tô falando agora?
Agora não tá travando muito, bem pouquinho, mas quando você começou a explicar ali a parte do cabelo e tudo mais, daí tava travando bastante, não deu pra entender nada. Tá, eu vou tentar repetir então, porque... Vixe, eu não sei o que mais dá pra fazer. Eu já fechei até a página da UFPR virtual que estava aberta ali. Eu vou tentar repetir, então, aí vocês me digam como é que tá. Senão, eu posso fechar meu vídeo. Eu acho que o vídeo... Aí, porque acho que o vídeo também exige mais da internet. Vamos tentar. Então, da pigmentação de pele, olhos e cabelo, na verdade, tudo, né? Existe esse conhecimento de alguns genes em específico, né? E aqui a gente poderia utilizar esses SNPs, né? Então, nesse caso, é um conjunto de 24 SNPs que estão sendo testados, na verdade, não foram implementados ainda, mas estão sendo testados como uma plataforma de genotipagem forense, para você identificar mesmo, por exemplo, você tem uma amostra de DNA, você genotipa esses 24 SNPs e você vai predizer qual é a cor do cabelo, a cor do olho e a cor da pele dos indivíduos, né? Então, no caso desses 24 SNPs que a gente está vendo aqui como se fosse uma calculadora, seria da cor do cabelo e olho. Então, algumas dessas predições, elas são mais precisas do que outras, né? Então, dependendo da combinação de genótipos que tem. Especificamente, a cor de olho azul, ela é basicamente devida a um único SNP. E então a predição é muito melhor. Então chega aqui 95%, 96% e meio aqui, né? Então a gente consegue ter uma acurácia bem grande. Para as outras, né, tonalidades, aí é um pouco mais complexo. Então às vezes a gente vê números aqui, né, um pouquinho, então 75%, né, 56%. Então, não tão altos assim, né? Mas dá para fazer uma predição que poderia ser útil na genética forense em vários casos, né? Na identificação de indivíduos, né? Através de restos, né? De amostras que não são possíveis de identificar. Então, né? Fazendo uma certa caracterização. E talvez até na parte criminal mesmo, né? Identificando amostras coletadas de cenas de crime, embora eles já viram, né, o próprio pessoal da genética forense viu que a aplicação não é muito útil você classificar tantas categorias, né, por exemplo, que a gente poderia colocar assim, cabelo escuro ou claro, por exemplo, né, o olho escuro ou claro seria muito mais fácil de identificar do que, por exemplo, né, se você estiver pensando em fazer uma comparação com testemunha, por exemplo, ninguém vai lembrar. E também a pessoa, se tiver o cabelo pintado, a pessoa vai lembrar da cor pintada, né? Não vai saber a cor original do cabelo. Então, tem várias limitações, mas tem muitos estudos que já foram feitos, inclusive no Brasil. Acho que esse painel aqui é de um estudo que foi feito no Brasil, que foi onde eles testaram, né, esse painel forense e testaram, na verdade, para várias, né, dividiram em várias categorias de pigmentação de olho e várias categorias de pigmentação de pele. Aqui eles não incluíram cabelo, porque eles acharam que não ia ser muito útil mesmo, pela facilidade, né, de você fazer a comparação, alterar o fenótipo, né, digamos assim. Mas eles também agruparam nessas categorias, né, e eles viram que essa divisão aqui funcionava melhor quando eles tinham, assim, olhos escuros, médios, que seria o mel e o verde, e claros, né. Então, em 3 categorias, eles conseguiram até ter uma predição razoável. Vocês conseguiram entender isso? Deu para escutar agora? Deu sim, prof. Ah, que bom, melhorou então. Beleza. Então, agora falando um pouquinho da estatura, né? Que é a outra característica que
multifatorial bem estudada há muito tempo já, na verdade, foi a primeira que foi começar, né, de interesse, assim, no estudo da genética, que já em 1885, Francis Galton já começou a fazer essa observação, a estatura média dos pais está, de certa forma, correlacionada com a estatura dos filhos, então, né, é uma característica, então, assim, mas as leis ainda não explicam, né, então, a característica quantitativa ideal é a estatura, porque ela é muito fácil de você medir, né? Então, você, né, simplesmente mede a altura do indivíduo. Então, é uma característica também que foi muito estudada por conta dessa facilidade, né, da medida. E a herdabilidade amplo senso, que é estimada para a estatura, é cerca de 80%, né? Mas a gente não está nem perto de explicar esses 80% como que são. Então, alguns estudos enormes já foram feitos, né? Vários estudos e conjuntos de reuniões desses estudos todos, né? Em grandes estudos, com gêmeos já foram estudados, 6.000 gêmeos, e em estudos de genoma, né? De associação com variantes distribuídas por todo o genoma. E mesmo utilizando, né, milhares de indivíduos. Então, no estudo de gêmeos foram identificados 3 QTLs, né, 3 regiões do genoma, que cada uma contribui um pouquinho para a variação genética da estatura. E no estudo de associação genômica, né, 54 regiões que foram identificadas. Mas isso explica só 5% da variação da estatura. E a variante, não tem nenhuma variante que tem um efeito maior do que 0,3%, né, do fenótipo. Então, cada variante, nesse caso especificamente da estatura, tem um efeito muito pequeno. Então, a soma de todos esses efeitos, né, é que dá essa característica, mais os efeitos ambientais, né, as condições ambientais, etc. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande, então, de encontrar, mesmo em estudos muito grandes, essas variantes de pequeno efeito, né. É observado também essa correlação da estatura dos pais com a estatura dos filhos. Então, nesse caso, a estatura dos pais explicaria 40% da variação da estatura dos filhos, o que já é bem mais do que a gente consegue explicar por todos os estudos que já foram feitos até hoje, todas as regiões que já foram associadas, né? Outra questão que foi observada também, que indica um componente genético, né, é o que a gente fala sobre, né, casais consanguíneos aparentados, né, que teriam maior probabilidade de terem filhos excessivos, né? Então, existe essa correlação inversa entre a homozigose e a estatura. Então, eles observaram isso realmente correlacionando o fenótipo, tá? Então, eles viram que filhos de primos tinham, em média, né, nesse estudo que foi feito, 3 centímetros a menos do que os filhos de casais não aparentados. Então, isso indicava um efeito do tipo de variante recessiva, né? Que é aquele efeito que a gente vê com a consanguinidade. Mas isso não indica que região do genoma, nem que alelos que são esses, né? Então, aqui a gente vê 2 gráficos, né, que estão mostrando correlação. Então, aqui uma correlação com o perfil genômico, né, que seriam esses loci que estão associados, e a correlação com a média da estatura dos pais, né. Então, a gente pode ver que, né, a linha do melhor encaixe aqui, né, que seria uma correlação muito próxima da esperada, que é o que está em verde ali, né? Então, a gente tem uma correlação boa, na verdade, com a estatura dos pais com a estatura dos filhos, né? Então, em estudos relativamente grandes, né? E aqui, uma correlação bem menor, né? Com esse perfil genômico. Então, a gente não consegue explicar tão bem. E tem, na verdade, um consórcio que é o GIANT, né, que estuda estatura humana. E hoje a gente sabe, né, tem muitos pesquisadores que participam desse consórcio, então 300 autores são porque, né, são vários grupos de pesquisa no mundo.
e que, então, juntaram seus estudos, né, seus estudos genômicos, então, uma soma de quase 190 mil indivíduos, e eles identificaram, então, em conjunto, 180 regiões do genoma, né, 180 losses, que estão participando, né, que estão contribuindo de alguma forma para essa característica. Então, é muito mais, mas é muito mais do que várias características complexas, né? Então, a gente pode dizer que a estatura é uma característica das mais complexas que tem. Esses 180 loci que eles encontraram só explica 10% da variação que é observada no fenótipo, né? Então, a gente ainda está cheio de herdabilidade aí para a gente, né, para chegar numa herdabilidade estimada lá de 80%, a gente ainda está muito longe. Então, essas regiões aqui são as que a gente conseguiu identificar devido às metodologias utilizadas, né? Então, a gente ainda deve ter muitas mutações e muitos genes diferentes que influenciam a estatura que não foram detectadas nesses GWAS aqui. Ou porque elas são de baixa frequência na população, ou porque o efeito delas realmente é muito, muito, muito pequeno para você conseguir identificar. Mas em conjunto elas fazem muita diferença, né? E a gente também pode ter uma interação, né? Uma epistasia ou vários efeitos de epistasia entre esses 180 loci e mais, né? Que determinam essa característica, então que a gente não vai conseguir medir esse efeito de epistasia a partir da avaliação individual desses locos, né? Então, a gente não conseguiria a partir do estudo de associação, né? A gente não tem nem os locos que são causais, digamos assim, né? Quais os SNPs desses 180 loci que estão causando essa associação, a gente ainda também não sabe. E aqui a gente, né, tem aquela comparação da doença monogênica, então, como eu estava falando no início da aula, que é determinada puramente pela genética, e a gente tem o estudo do heredograma, e a doença multifatorial, que tem esse modelo de distribuição na população, que tem o limiar, né, que segue esse modelo de limiar, que tem influência genética e ambiental, né? Então, isso são dois modelos muito diferentes para a gente estudar doenças humanas, né? E a maior parte das doenças humanas está nessa parte aqui, não está nas monogênicas, não. Até mesmo porque muita coisa que a gente lida como monogênica, ela não é estritamente monogênica. Então, a gente sabe, né, que tem algumas que a penetrância não é 100%, algumas que podem ser a mesma doença causada por mutações diferentes, algumas que podem ser moduladas pelo ambiente, né? Então, a maior parte mesmo das características são multifatoriais, né? Doenças ou não doenças. E aqui a gente tem um pouco, né, dessa dificuldade também, dessa complexidade que é uma doença multifatorial e da limitação que é essa caixinha que está desenhada aqui, que é um estudo de associação caso-controle para uma doença multifatorial, né? Então, o estudo de associação caso-controle, ele visa identificar os fatores genéticos que contribuem para uma característica multifatorial, né? Então, a gente está querendo, a gente tem esse fenótipo, né? Por exemplo, a doença ali, e a gente precisa identificar quais são os genótipos, né? Ou quais são os genes, os alelos que influenciam nessa doença, e a gente só vai conseguir identificar as que tenham um efeito relativamente grande na característica, né? Então, a gente tem uma série de problemas, né? Os problemas estão todos ao redor dessas caixinhas aqui. Então, um dos problemas aqui, por exemplo, é que essa doença já é difícil de diferenciar de várias outras doenças que podem ser parecidas, mas que têm outras causas genéticas, né? Então, aqui eles colocam tudo um pouco disso, né? Aqui também a distribuição dos diversos genes, né? Desde aqueles que têm um efeito muito grande na característica, até aqueles genes de baixíssimo efeito, mas que também contribuem alguma coisa para a suscetibilidade a essa doença, no caso. E aqui a gente também tem ainda uma variação populacional,
né, uma diferenciação, né, uma diversidade genética, né, entre os indivíduos, algumas variantes da família, né, e as variantes de cada indivíduo que estão interagindo nessa questão. E a interação aqui, né, dos genes com o ambiente, que também vai influenciar no desenvolvimento ou não, né, dessa doença no caso. Então, aqui a gente tem genes, aqui a gente tem ambiente, né, e a gente tem os efeitos de mutação, deriva genética, seleção natural, tudo isso agindo, né, junto nessa distribuição. Então, realmente não é de se esperar que a gente consiga, com o estudo de associação, encontrar todas essas variantes genéticas que façam parte da determinação dessa característica, né? Tem muitos fatores envolvidos. Aqui também trouxe uma tabela para vocês verem um pouquinho alguns casos de herdabilidade estimada para diferentes populações para algumas doenças, né? Então, só para a gente ver que nesse conceito também da herdabilidade, a gente estava falando, por exemplo, de diabetes, né? Ela pode variar entre populações, né? E ela pode ser uma variação mesmo dentro de uma mesma população ao longo do tempo. Então, toda vez que a gente vê um valor de uma herdabilidade, né, é sempre estimada, porque a gente não sabe a herdabilidade real de nada, na verdade. E aqui a gente, né, vê que naquele estudo foi a estimativa que foi feita para aquele momento. E se a gente for ver, né, aqui a gente também tem doença de Crohn, né, que é uma doença que afeta o intestino, principalmente, aqui esquizofrenia, e a gente também tem malária, infecção por H. pylori, tuberculose, né, lepra. Então, assim, a gente tem doenças que não são determinadas, né, geneticamente, mas que a genética da pessoa, né, influencia na suscetibilidade dela à infecção e também a resposta à infecção, né? Então, todo o sistema imunológico do indivíduo pode determinar, por exemplo, qual vai ser o curso dessa doença, quais vão ser os sintomas, quais vão ser as consequências, quais vão ser os tipos, né? Então, quais tecidos vão ser afetados, etc. Então, mesmo nas doenças infecciosas, há uma certa herdabilidade, mesmo que seja necessário um agente infeccioso, né? A gente tem suscetibilidades diferentes que podem ser determinadas geneticamente, né? Isso principalmente pensando na infecção e na resposta do sistema imunológico mesmo, né? Então, isso é também aplicado para esse tipo de estudo, tá? Então, a gente vê aqui várias estimativas também em várias populações. E a outra medida, né, que juntamente com a herdabilidade é bem utilizada, é o risco de recorrência, né, que seria calculado um risco de recorrência para irmãos, para primos, para primo de primeiro grau, né, e coisas assim, porque seria uma forma que a gente teria de realmente determinar, né, algum risco para uma família que tem indivíduos afetados, mesmo que a doença não seja, né, ou a característica não seja de herança monogênica, né, e de padrão mendeliano. Tá? Deu para entender, gente, essa questão da suscetibilidade das doenças infecciosas? Que isso, existem muitos trabalhos, acho que é importante a gente... Deu sim, prof. Só sobre a doença de Crohn, eu tenho uma dúvida. Uhum. Ali a parte do 35 na Inglaterra, seria 35% de chance de risco de recorrência? Seria, na verdade, não 35% de chance, seria quantas vezes aumenta o risco de recorrência em irmãos do que na população em geral. Então, aumentaria 35 vezes o risco, mas o risco pode ser muito baixo, sabe? Então... Entendi. Então, isso é bem relativo, né? Mas, assim, aumenta o risco. Então, tem um componente genético, né?
E aí, várias dessas doenças, na verdade, né, então, e características, né, que são relacionadas que são tidas como fatores de risco para várias doenças, então, em geral, assim, para fatores de risco cardiovascular, né, que pode ser diabetes, hipertensão, a própria obesidade, né, que são relacionadas, né, com aumento de risco para doenças cardiovasculares, elas têm essa hipótese de seleção, né, que implica no que a gente imagina que era o ambiente humano, né, das populações humanas até pouco tempo atrás, que era um estilo de vida muito mais ativo, né, que hoje, no estilo de vida moderno, é muito mais sedentário, né. Então, a ideia, né, para todas essas características, né, que é chamada dessa Thrift Gene Hypothesis, é que essa característica esses alelos, né, que estão representados aqui nessas bolinhas coloridas, né, que teria essa diversidade na população, né, e que todo mundo tinha um estilo de vida bacana, ok? E aí o que acontece foi que esse alelo que está em vermelho aqui, né, que está mostrando aqui pela linha na frequência, ele é um alelo que aumentou de frequência porque ele era adaptativo nesse período, né, do que a gente tinha um estilo de vida ativo e a gente tinha períodos, né, de alimentação, onde a gente tinha maior disponibilidade de alimentos, período de menor disponibilidade. Então, esse alelo aqui seria um alelo bom nesse sentido. Então, aqui a ideia, né, a hiperglicemia era vantajosa para essa condição ambiental, né, permitindo que os indivíduos estoquem gordura. Então, esse alelo, por seleção natural, aumentou de frequência. Só que hoje nosso ambiente mudou muito e nosso estilo de vida sedentário, esse alelo passa a ser um alelo ruim, porque estocar gordura hoje não é bom e a hiperglicemia torna esse alelo um alelo de suscetibilidade ao diabetes na nossa população atualmente. Mas ele aumentou de frequência na nossa população e ficou comum porque ele era adaptativo no ambiente passado, né? Então, essa é uma das hipóteses, né? Aí, a gente vê que hoje, né, com essa superprodução de insulina, né, você tem resistência à insulina, altos níveis de glicose no sangue e, ainda por cima, né, combinado com a combinação também do aumento de peso e da obesidade por conta do sedentarismo. Então, a gente tem, né, uma situação onde o alelo é super comum, mas na população, mas ele é um alelo que não é adaptado para os dias de hoje, ele é adaptado para uma situação passada. A outra hipótese é essa do Drift Gene Hypothesis, que ela envolve deriva, né, alterações na frequência dos alelos por deriva. Então, seria a mesma situação, né, de diversidade, mas aqui a gente teria um caso onde esse alelo aumentou de frequência na população por deriva e nas populações ancestrais, o metabolismo não tinha que lidar com esse excesso de gordura que tem hoje. Então, os genes de estoque de lipídios, eles acumulavam essa variação que era neutra, né? Por isso a hipótese da deriva. Então, não fazia muita diferença, porque não tinha excesso de gordura. E acabou que aumentou de frequência esse alelo da suscetibilidade ao diabetes, né? E hoje ele passa a ser um alelo ruim, né? Nessa condição, porque hoje tem uma alimentação totalmente diferente que, né, inclui esse excesso. Então, nessa situação, a gente tem variantes desvantajosas para essa dieta atual, mas que era uma situação de neutralidade no passado. Então, aqui só para a gente lembrar também que a grande maior parte dos estudos, né, que a gente tem no mundo, e aqui especificamente a gente está mostrando estudos de associação genômica, foram feitas em populações europeias, né, mais de 50%.
Então, quase tudo que a gente conhece, né, da diversidade do genoma humano, da associação dessas variantes com doenças e com características, vem dessas populações. Se a gente olhar para o número de indivíduos que participam dos estudos, né, porque os estudos também são maiores, são mais estudos, mas também tem mais indivíduos nas populações europeias. Então, praticamente 80% de tudo que a gente sabe hoje veio daqui, né, dessas populações europeias. E a proporção de outras populações, então, é muito menor, né, sendo que se a gente olhar aqui para as populações africanas, a gente tem 2%, né, dos estudos, basicamente. E aqui a gente tem a proporção da América Latina, né, que é um pouco mais de 1%. Então, a gente vê que tem uma diversidade muito subrepresentada, porque justamente a população africana, que é a mais diversa, né, e populações miscigenadas como as latino-americanas, elas são menos estudadas, né? Então, tem um viés muito grande. Então, a gente não pode esquecer que essas associações que a gente vê com essas características multifatoriais, elas também são enviesadas nesse sentido. A gente está vendo muito mais a diversidade genética europeia do que a não europeia. E isso faz com que a gente não veja muita coisa, né? Identifique muita coisa errado e coisas que não são válidas, né, para, por exemplo, para a nossa população no Brasil. Então, isso tem consequências, né, para o nosso entendimento dessas características e principalmente para as aplicações em termos de saúde na nossa população. Né? Então, é muito importante que a gente tenha estudos em outras populações, né, principalmente nessas populações menos estudadas, porque em segundo lugar aqui a gente tem as populações asiáticas, né, na lista das mais estudadas, então, principalmente as africanas, né, por conta dessa diversidade. Então, uma das questões que é bem visível das aplicações desses estudos que eu falei, né, desses DIWAs, são aplicações da farmacogenética. Então, a gente sabe que tem uma diversidade populacional entre os indivíduos, né? Então, por exemplo, quando você testa um medicamento para uma certa doença, tem pessoas que têm o efeito que você esperava que o medicamento tivesse, mas tem pessoas que o medicamento não faz efeito, né? E tem pessoas que, além de não fazer efeito, elas têm reações adversas, né? Ou apesar de fazer efeito, né? Mas que elas desenvolvem reações adversas. E tudo isso é uma questão que envolve muitas variantes genéticas, né? Porque geralmente é parte da metabolização desse medicamento. Então, já existem, né, diversos casos relatados, né, de variantes genéticas que interferem na metabolização de certos compostos e que fazem essas diferenças entre os indivíduos, né? Então, se a gente não tiver essa informação das populações, né, a gente não vai saber, não vai, por exemplo, digamos que o estudo tenha sido testado só feito em populações europeias, né, como é a maioria dos casos. E aí você vê só as variantes na população europeia, aquele medicamento tem o efeito esperado. E você não observa reações adversas, por exemplo. Mas aí você vai e aplica esse medicamento no mundo todo e daí começa um monte de gente ter reações adversas. Por quê? Porque não foi testado nessas outras populações e lá existiam outras variantes genéticas, né? Então, assim, as implicações são diretas, né, para a saúde, por exemplo, nesses casos da farmacogenética, que é muito claro e a gente tem casos já descritos com relação a essa, ocasionados pela falta de estudo mesmo, né? Seriam facilmente identificados nos estudos essas reações adversas, porque elas não seriam raras, elas seriam comuns em outras populações, né? Então, se essas populações tivessem sido incluídas, não teria chegado a esse estágio, até o momento que eles tiveram que chegar a retirar o medicamento antimalária mesmo, que aconteceu isso, que foi retirado de circulação na África, porque afetava 25% das pessoas, né, com reações bem graves. Então, aqui tem alguns estudos, né, listados, daqui também está lá para vocês, né, na nossa tabela, na parte dos slides da UFPR Virtual.
e a gente tem alguns dados, né, de alguns genes que foram já estudados, que foram relatados polimorfismos, que tinham esse efeito, né, de variação genética e que eram relativamente comuns, né, nas populações e que então eram aqueles SNPs geralmente que têm uma frequência muito diferente entre as populações. Então faz mais diferença, né, porque numa população onde não existe aquele alelo ou ele é muito raro, dificilmente esse efeito vai ser detectado. Tá? Então aqui no caso especificamente de resposta a drogas, né. Tem também, gente, alguns outros identificadores lá, sim, mas acho que esses são os que eu selecionei assim que mais chamavam a atenção para a gente ver, né, no caso dos exemplos. Deixa eu ligar minha câmera de novo, se ela quiser ligar, vamos ver. E das questões que são mais discutidas atualmente, que assim, eu acho que mais vale a pena a gente compreender um pouquinho também. Mas tem muitos exemplos, né, de saúde principalmente, e na semana que vem eu vou mostrar um pouquinho para vocês também sobre que a gente vai falar um pouquinho da população brasileira, eu vou mostrar um pouquinho também do projeto DNA Brasil, que tem também essa ideia de também fazer uma medicina um pouco mais personalizada para a nossa população, né? A partir do conhecimento da diversidade genética da população brasileira. Alguma dúvida, alguma questão? Aqui tá tranquilo, prof. Não, beleza. Era isso aí mesmo, por hoje. Eu deixei um material bem grande para vocês na UFPR Virtual, de vídeos, né, também de essa questão do vídeo da pigmentação da pele, eu super indico mesmo que vocês vejam, e que ajuda bastante a entender, né, o contexto dessa descoberta e a quebrar muitos desses paradigmas que são utilizados, né, que a gente vai discutir um pouco também semana que vem, que é uma característica que é muito mal utilizada, né, utilizada para racismo, para a própria definição na invenção das raças, e é uma característica biológica assim tão incrível, né, de adaptação e seleção natural, e todos os dados biológicos levam a quebrar todas essas ideias, né, racistas de que a gente teria essa ordem de evolução e que uma seria menos evoluída do que a outra e que teria uma hierarquia, etc. Então acho que vale a pena dar uma olhada lá. Prof. Dica. E do podcast, tem algum dos episódios em especial que é pra gente focar ou é pra ir dando uma olhada geral mesmo? O podcast eu coloquei, assim, realmente para vocês terem um acesso geral, mas ele tem uma ordem, né, que é uma ordem de complexidade, assim, do que realmente ele vai começando a explicar, porque é do Comitê Nacional de Ética em Pesquisa, então ele dá uma certa introduçãozinha, né, e daí assim, eu acho que tem uma ordem que faz sentido ali, mas eu acho que os principais estão com relação o primeiro, né, o 1 ali, que ele dá uma introdução boa sobre a necessidade da criação dos comitês de ética, né, então essa parte é um pouco histórica, que é bem interessante, e depois a parte que é mais voltada mesmo para determinação das pesquisas, né, que seria mais relacionada, mas eu acho que, né, de uma forma geral, assim, todos eles, porque tem uns que são mais voltados para o participante da pesquisa, né, mas todos eles dão, assim, é super, né, tranquilo de escutar, enfim, você pode escutar fazendo outra coisa, né, junto ali e tal, claro, não fazendo outra coisa que envolva a mente, mas, por exemplo, lavando uma louça, né, fazendo um negócio assim, porque, né, que você possa prestar atenção, que eles vão sempre contando, né, explicando aspectos diferentes do processo, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre o processo também, então eu indico que você comece a ver pela ordem mesmo que tá lá, pelo número 1.
tá? Que acho que faz mais sentido. E será que tem no Spotify também ou é só pelo Google? Tem. Eu coloquei o do Google ali, eu não sabia qual link, né, que eu ia colocar, mas eu pensei, eu coloco o do Google ali, porque eu acho que ali mesmo você entra no site deles, tem um link pro site, que é o Consciência com Respeito, que daí ele abre, aí tem os links para todas as outras plataformas lá, tem tudo que é plataforma. Eles estão, inclusive tem assim, eu não sei, ele abre direto até pelo Instagram. Eles têm o Instagram, a conta do Instagram da Conep. Eu não sei se eles colocaram lá não sei exatamente como é que funciona essas coisas, mas você consegue abrir de qualquer lugar, assim. Tem muitas opções. Beleza? É isso então, gente. Obrigada por terem vindo.